todos, a graça e a paz do nosso Amém. Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse, que eu falei, esse jovem senhor, né, esse é o pastor Roberto Weisman. Falei direitinho? Falou. Inclusive, eu tenho que confessar que eu, né, pedi ajuda ao universitário Eduardo. Vou falar um pouquinho de É, Eduardo aqui também. Eu mandei um Damasceno, áudio para ele, pastor, tá certinho? Ele, não, tá certinho. tá Porque, certinho. né, o pastor Eduardo é nota 10, né? E o pastor Eduardo Damasceno, também de Belo Horizonte, da onde é o pastor Roberto Vaz, né? É um amigo em Grande amigo. comum, Muito é alguém especial, verdade, inclusive verdade. eu considero como meu pastor, né? Sempre estamos Pastor, juntos. É um homem de Deus muito amado, já temos uma caminhada muito considerável. E o pastor Roberto Weisman, que está aqui com a gente, nós já conhecemos em torno de 4 a 5 anos. Eu tive o exatamente. privilégio, né, de estar junto com ele, também com o Eduardo, na igreja dele, né, a glória e o louvor do nome do Senhor. A Tivemos a glória. oportunidade lá, eles arriscaram, me deixaram pregar lá, bênção de Deus, foi muito bom, né? E o pastor Roberto Weisman, de Belo Horizonte, né, ele está servindo ao Senhor na Igreja Graça Maior, no bairro Gameleira, né? É É Calafate. casado com... Calafate. Oi? Calafate. É bairro Isso. Calafate. Calafate, Nova Suíça. Calafate, né? Amém, amém. É casado com a irmã Joana, pai de Isso. 6 filhos, e ainda esse jovem já tem 6 netos. Olha que bênção maravilhosa, pastor. É. Né? Que coisa preciosa. Presente de Deus. Amém? Presente de Deus. Glória a Deus. O senhor quer Amém. colocar alguma coisa antes da gente orar, iniciar? Ah, Tudo em paz? boa noite a todos, que a graça e a paz esteja com cada um de vocês. Eu, Amém. eu, eu gosto muito de falar uma coisa. Lá no céu, quando a gente estiver na eternidade, eu quero chamar Deus para o VAR, para discutir Deus os lances, sabe? Amém. Mas é com Paulo, porque Paulo, antes de me conhecer, já pegou o título do pior dos pecadores, ele nem me conhecia ainda, né? E aí eu digo, não, agora nós vamos retirar esse título, é meu. E o pior é que quando eu converso com as pessoas, tem uma fila de gente para discutir essa coisa lá, sabe? Então, assim, eu não sei não o que Deus vai fazer. Amém, amém, amém. Mas Deus vai balizar também, né? Que foi ele que chamou o irmão, como chamou a Paulo, foi ele que capacitou o irmão, como capacitou a Paulo, e no final, né, o VAR vai falar que vai estar tudo certinho, né? Vai dar tudo Vai certo. ter bênção, bênção, bênção de Amém, Deus, vai ser muita alegria. E logo, amém. logo nós já vamos estar lá, né? E o pastor está em Belo Horizonte, nós estamos aqui em Uberlândia. Logo passando esse período, depois nós vamos, né? O pastor vem Temos que nos aqui, a gente encontrar, vai né? aí, manda os obreiros aqui, a gente manda os obreiros aí também, Exatamente. né? Isso, amém, Ótimo. amém. Podemos Amém. dar sequência, podemos orar, pastor? À vontade, à vontade. Eu estou Amém, a seu comando. amém, amém. Glória a Deus. E nós já temos alguns irmãos conosco, né? Amém. A Renata, a Larissa, a Rebeca, a Isabela. Estou vendo aqui o diácono Leonardo, né? A Uhum. Jéssica, o João, o Samuel. E na sequência, os irmãos vão estar acessando, depois também vai ter oportunidade de receber Amém. essa palavra que, né, com certeza vai ser muito edificante para a nossa vida nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos Amém. orar, né? Se você Vamos desejar, orar. feche os seus olhos, mas não deixe de abrir o seu coração para o Senhor e permita que Deus entre na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Seja louvado, seja adorado, seja engrandecido o teu nome, meu Pai. Este momento foi totalmente preparado pelo Senhor. E, Senhor, essa ferramenta
ela nos leva também à unidade. É verdade, senhor. O pastor Roberto em Belo Horizonte, nós aqui em Uberlândia, e certamente outros acessarão essa palavra em diversos lugares, mas que o teu Espírito Santo possa trabalhar, segundo o teu querer, segundo o teu propósito, ó Pai. E que nada venha atrapalhar de alcançarmos aquilo que o Senhor tem para nós neste momento. Traga a tua bênção sobre cada vida, sobre cada lar, sobre, Senhor, as pessoas que estarão neste momento e operam, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Revela Jesus aos nossos corações. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória Amém. a Deus, pastor. Glórias Amém. a Deus. A palavra está com o senhor. Ó, que honra estar podendo falar com os irmãos. Eu e o pastor Eduardo somos amigos e andamos juntos. Ele também é um pai pastor comigo. Acho que nós somos irmãos duas vezes, por parte de pai e parte de pai celestial. Amém. Ele realmente é um servo do Senhor que edifica as nossas vidas, e eu louvo a Deus pelo tanto que esse homem faz diferença nas nossas vidas, pela experiência e pela intimidade que ele tem com o Senhor, pelo testemunho do Senhor, nos motivando a dar os próximos passos. Eu tenho o privilégio concedido por Deus de estar servindo como pastor na Igreja Graça Maior desde agosto de 2010. Eu nunca imaginei ser pastor, eu queria era ajudar os pastores, e aí um dia o pastor Francisco, lá de Montes Claros, da Igreja Batista Nova Canaã, eu converti lá depois de 10 anos que ele orava por mim. Pastor, oi. Eu sou nascido e criado nessa cidade maravilhosa, viu, Montes Claros? Pois é. Eu sou gaúcho quando eu fui parar lá. Aí eu aprendi lá a comer pitomba, piqui, aí no Mercado Central, carne entendeu? de sol, feijoada. Feijoada, aí não tinha... E incrível que feijoada o pessoal fala que comer com sol não faz bem, não, dá congestão. Em Montes Claros não vi um morrer de congestão até hoje. E lá é verdade. Glória a Deus. Mais uma coisa em comum. E aí, eu sempre... Ele falou comigo antes de eu sair de Montes Claros, eu ajudava na igreja como servo mesmo. O que o senhor precisa? Deixa eu carregar o piano, deixa eu empurrar o pacote para um lado. E ele disse para mim que eu tinha um chamado de pastor. Eu disse: não, pastor, não faz comigo, não, isso não é para mim. E aí, aprove Deus, depois de 4 anos em Belo Horizonte, eu ser convocado pela igreja e por Deus, em primeiro lugar, para servir a igreja. Eu amo ao Senhor. Eu tenho uma história eu sou judeu de nascença. Eu nasci num lar judeu, pai e mãe judeus, avós judeus, todos vindos, né? Meus avós vieram da Polônia, da Romênia, da Prússia, da Lituânia, ainda pequenos para o Brasil. Uma parte parou no Rio Grande do Sul, outra em São Paulo, mas a família do Rio Grande do Sul foi a nossa família, e que até os 13 anos eu frequentei o judaísmo, indo na sinagoga, fiz o bar mitzvah, li a Torá diante de todas aquelas pessoas, os amigos. Sim. Mas aos 13 anos a minha mãe faleceu. Logo 2 meses depois do meu bar mitzvah, a minha mãe veio a falecer. E o meu pai, então, nos levou num centro espírita para que acalmasse o nosso coração. Os 3 irmãos, 13, 12 e 11 anos. E porque é um costume muito comum no Rio Grande do Sul, existe muita espiritualidade
a coisa espiritual, na Cabala, e a Cabala também é espiritual e tal, e eu sei que nós fomos para o centro espírita, e no espiritismo eu fiquei 27 anos, trabalhando como médium de Allan Kardec. Cheguei na cidade vizinha aí de Uberlândia para conhecer o Chico Xavier, estive no centro espírita dele, estive na casa do Chico Xavier. Eu já cuidei de igrejas também lá em Uberaba, aquela região ali. Já. Então, e aos 40 anos dizem que o homem nasce de novo, né? Aos 40 anos tem o ditado, o homem nasce aos 40 anos, e foi exatamente aos 40 anos que eu nasci, com muita teimosia, e tive um encontro com o meu Messias. Jesus Amém. é meu Messias, eu creio. E é ele que tem feito toda a diferença na minha vida, e eu amo servir ao Senhor. Eu amo servir ao Senhor. Eu amo ter Jesus Cristo como meu amigo, meu companheiro de jornada. Ele diz que jamais vai me abandonar, então é meu companheiro de jornada. Ele diz que não me chama mais de servo, e sim de amigo, então é meu amigo. Meu intercessor, está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Amém. Ele é o meu redentor, é aquele que vai vir e vai buscar a igreja. É aquele que tirou o meu pecado, que me vestiu de vestes brancas, que levou o meu pecado. E que história de pecado, pastor Roberto, que história. Que história. Eu estava contando para minha filha, na sexta-feira passada, eu estava na casa dela, foi dar uma relaxada, e aí eu fui para lá à noite, e a gente estava comendo um pastel, de repente ela me fez uma pergunta e eu comecei a contar a história. O meu genro já é careca, sabe? Ele queria arrancar o resto dos cabelos que ele não tinha. A minha filha falava, o quê, pai? Disse, ó. Aí, não, eu fui dando, através de uma pergunta que ela fez, eu disse, para aí, tem mais coisas ligadas a isso, deixa eu ir contando. Você acha que é só isso? Tem mais isso, tem mais isso, tem mais isso. Então, assim, é bom que os nossos filhos conheçam a nossa história. É bom que os nossos filhos conheçam a nossa história, porque os nossos filhos não acreditam que quando nós éramos crianças, eu, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, quando eu briguei na escola, um dos meus colegas chamou a minha mãe de feia, ou que a minha mãe não era boa professora, alguma coisa, não me lembro o motivo, mas eu sei que quando nós nos encontramos no banheiro, eu peguei ele pelo pescoço, coloquei ele dentro do vaso e dei descarga. Olha só, eu tinha 10 anos, 9, 10 anos. Aí, mas como menino, eu fiz mais coisas, né? Eu acho que todos nós já fizemos muitas coisas, mas como menino, quantas coisas eu falava sem saber. Quantas coisas, pastor Roberto, eu falava, não, isso eu já sei, eu já sei. E aí o meu pai, a minha mãe, os adultos do lado falavam assim, o que esse menino está falando? O que esse guri está falando? Está achando que sabe de tudo. E aí eu falava assim, quando eu chegar aos 18 anos, eu vou viajar, vou ter liberdade. E também eu raciocinava. Perguntavam para mim, como você vai ser? Não, vai ser muito fácil. Vou pegar a minha mochila. Na época, a gente tinha mochilinha que botava nas costas, não é igual a de hoje, não, era a mochila do Exército, eu tinha uma mochilinha do Exército, e eu gostava daquela mochilinha, e às vezes eu ia para a praia de carona, eu disse, 18 anos eu já pego carona e vou sumir, vou desaparecer, ninguém vai pegar no meu pé, mas que dinheiro que eu ia viajar. Eu não pensava com que dinheiro eu ia comer, que dinheiro eu ia viajar, aonde eu ia... Não, onde é que você vai dormir? Não, eu vou dormir num hotel, igual aquele lá da praia, mas com que dinheiro? Mas eu não raciocinava, a gente não raciocina quando a gente é criança. A gente tem limite de raciocínio. Então, depois que eu ficar lá, eu arranjo emprego, mas o seu dinheiro não dá para um dia, como é que você acha que você vai arranjar emprego no outro dia?
E o que eu quero falar hoje é sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Você que está nos assistindo, se você puder, abra sua Bíblia, querido, e veja que ensinamento que Paulo dá aos coríntios. Que ensinamento Paulo dá aos coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo... Só o versículo 11 nós vamos ler. Só o versículo 11. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E aí? Eu quero trazer isso para os nossos relacionamentos atuais. Crescer não é só crescer de tamanho, é crescer emocionalmente. Não é só crescer em estatura, mas crescer em conhecimento. Conhecimento. Como é que eu ajo como menino? Hoje, adultos, quantos adultos nós vemos? Eu não estou falando fora da igreja, eu estou falando de dentro da igreja. Quantos adultos que nós vemos dentro da igreja arrastados pelas emoções. Arrastados pelas emoções. Eles não têm resistência a receber um não do pastor ou um não de um irmão, que aquele não é a vontade do Senhor para aquele dia, eles já saem da igreja ou se entristecem, ou então falam assim, esse pastor nunca me aprova nada do que eu quero. Aí na sua igreja, com certeza, pastor Roberto, não tem isso. Mas eu conheço muitas igrejas que temos adultos desse jeito, adultos, crianças, mulheres e homens que acreditam nas suas próprias verdades, nas suas próprias interpretações bíblicas e discutem e brigam e saem falando mal. Outros que são enganados por promessas de homens, mas não conhecem as promessas de Deus. Outros que tomam atitudes de meninos que são escravos da própria vontade. Você já viu aqueles meninos no supermercado que vai lá, passa lá e fala assim, eu quero isso aqui, eu quero. Aí o pai fala, não, nós não vamos levar agora. Ele se joga no chão e faz birra, fecha a cara, chora. Quantas pessoas nós somos cercados disso no nosso trabalho, na igreja, na nossa família? Homens e mulheres que são adultos. Quantas pessoas dizem assim, eu falo o que me vem na lata, eu falo a verdade, eu sou franco. Mas eles não pensam o que estão falando. Jogam muitas vezes palavras ao léu, jogam palavras que são verdadeiras flechas e depois eles dizem assim, mas não foi essa a minha intenção. Mas nós precisamos cuidar das nossas atitudes. Eles não pensam no que eles estão passando. Outra coisa, pessoas teimosas, como crianças. Não faço. Sabe? E fazem, mas quando estão no trabalho, eles fazem. Porque se não fizerem, eles perdem o trabalho, eles perdem o emprego. Quantas vezes, pastor Roberto, você dá um aconselhamento para um homem, ou para uma mulher, ou para um casal, que eles precisam tomar uma atitude para que o casamento deles se torne um casamento saudável, mas ele vira para você e diz, não fala nada, tá bom, eu vou fazer. Aí depois de um mês ele diz, pastor, meu casamento não mudou nada. Aí você pergunta, você está tomando o remédio que eu te falei? Você está orando todos os dias com a sua esposa? Minha mulher não quer orar comigo. Ela é uma teimosa. Aí pergunta para a esposa, não, ele que é um teimoso, ele só fica dormindo lá no sofá com o barrigão para cima. Sabe? Então, e aí
agem como impulso, agem pelo impulso. Como têm sido as nossas reações como cristãos? Amados, nós nascemos de novo, mas nós nascemos de novo para crescer numa nova vida. Não é para ficar. Ah, mas eu nasci de novo, então eu vou ficar. Eu tenho 63 anos, pastor, então eu vou demorar mais 63 para crescer no Evangelho. Será que eu vou demorar 63 anos para me tornar semelhante a Cristo? E Paulo está aqui dizendo quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Mas muitas vezes nós não queremos deixar as coisas de menino para trás. Não é legal. Não é legal, sabe por quê? Porque as coisas de menino, sabe o que faz com a gente? Elas tiram a gente do comodismo. Porque quando eu fico lá, eu quero uma coisa, eu choro, aí vem a minha mãe, o meu pai, meu irmão mais velho, me adula, o que você está chorando? Sabe? E muitas vezes nós agimos assim, como maridos, querendo que a esposa ainda seja a mamãe dele. Que a mamãe... eu só como se a minha esposa servir para mim. Você já viu crianças que a mãe serve e que não deixa chegar perto do fogão para não se queimar. Joia! Adultos que falam assim, não, nós estamos na festa, a minha esposa me serve porque ela sabe o que eu gosto. Que coisa triste. Que coisa triste. Não porque a esposa não possa fazer um ato de carinho, não, mas cria uma dependência como criança. A mesma coisa é dentro da igreja. Pastor hoje não pregou a palavra que eu queria. O diácono hoje não me recebeu com alegria. Ele deve estar com alguma mágoa de mim, porque ele nem riu para mim. Mas ele não sabe qual o problema que aconteceu antes dele chegar. Ele não sabe que aquela palavra que o pastor pregou não é movida pelo pastor, é movida pelo Espírito Santo. É responsabilidade do Espírito Santo junto com o pastor. Se o pastor não procurar o Espírito Santo para falar e perguntar o que você quer que eu prego, sabe? O que o senhor quer que eu fale, Senhor? A responsabilidade é do pastor. Mas uma coisa eu te falo, a palavra não volta vazia. Amém. A palavra é poderosa, muito mais poderosa do que qualquer evangelista, do que qualquer pregador. Verdade. Amado, quantas discussões nós vemos por causa de online, política. Quantas famílias se destroem por causa de partidarismo, por causa de política. Quantas pessoas brigam por causa de futebol e por causa até das discussões teológicas. Por causa das discussões teológicas. Sabe? Não, porque o Armínio fala isso, o Calvino fala isso, a doutrina pentecostal fala isso, os puritanos falam isso. Misericórdia. Ok. E o que Deus vai responder para você na eternidade? Você estudou bastante, meu filho, que joia. Mas enquanto aquele tempo que você estava discutindo doutrina com seu irmão, quantas pessoas vocês deixaram de evangelizar? Quantas pessoas vocês envergonharam para achar que um tinha a verdade daquilo que não estava revelado? Na eternidade tudo vai ser revelado. Na eternidade tudo vai ser revelado. Mas o que nós estamos deixando de lado, muitas vezes por causa da nossa criancice, é que eu acredito nisso e eu não posso ser amigo do outro que não acredita igual eu. Infelizmente,
Nós temos visto isso nesse tempo, sabe? Esse tempo de pandemia fez igrejas, fez nós amadurecermos, porque quantas igrejas, pastor, você já escutou de outros pastores que nunca deveriam ter culto online porque iriam afastar as pessoas do culto presencial. E nós estamos há 1 ano e 5 meses com cultos presenciais em maior quantidade do que os presenciais. Virtuais em maior quantidade que os presenciais. É a cabeça do homem e Deus provando. A obra é minha e eu faço como eu quero. Amém. Claro que o Instagram, YouTube, tem coisas que não são saudáveis, mas o menino cai em todas as estratégias. Mas o adulto, ele diz, isso não é para mim. Isso Amém. não é para mim. Glória a Deus. Quantas vezes nós vemos adultos murmurando o tempo todo? Adultos fazendo fofoca. E adultos se irritando. Amados, isso são atitudes de criança. Observa uma criança. Pastor, só tem uma filha, não é isso? 2. 2 filhas. O senhor ensinou elas a fazer birra? Não. Não. Ah, não. O senhor ensinou. O senhor ensinou elas a chorar quando elas queriam alguma coisa e o senhor não deu? O senhor e a sua esposa? Mas elas choraram. Mas elas choraram. Elas viraram para você e disseram assim: meu pai não gosta mais de mim, eu não te amo mais, pai. Não te amo mais. Nunca mais vou conversar com você. Daqui 1 minuto estava conversando. Quantas pessoas adultas pela idade, mas a idade emocional lá embaixo. Por isso que a palavra diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Deixei para trás as coisas de menino. Eu tenho 5 filhos e eu posso te garantir, eu nunca ensinei eles a fazer birra, a reclamar. A gente corrige essas coisas todas, corrige, a gente vem com a correção. Mas isso é natural, é da natureza. É da natureza de Adão, já vem com a gente. Verdade. E nós vemos dentro das nossas famílias e dentro da família da fé, dentro da igreja, homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus, que se dizem estudar a palavra de Deus há 10 anos, 5 anos, 30 anos, agindo com birra. Quantas vezes na sua caminhada de pastor e de cristão, pastor Roberto, quantas vezes o Senhor já viu isso? Me diga, quantas vezes? Quantas vezes o senhor já viu a atitude? Vai falar assim: ó, o pastor não olhou para mim. Eu vou virar as costas para ele, nem venho no culto que vem, não vou mais servir nesse ministério. Pessoas que procuram elogios, pessoas. Gente, dentro do nosso trabalho é a mesma coisa. Na nossa vida profissional, dentro da nossa casa. As pessoas não querem palavras de encorajamento, elas querem palavras de bajulação. Bajulação. Nós precisamos acordar para esse tempo que o Senhor está nos dando. A nossa sociedade, a comunidade em volta da igreja, ela precisa ser iluminada pela luz, e a igreja é luz, nós somos luz. Para quê? Para mostrar as boas novas, para mostrar as nossas boas obras para aqueles que vêm. Glorifiquem o Roberto, glorifiquem a igreja. Não! Glorifique o Deus que criou. Mateus 5,16. Glória a Deus. 2 Pedro,
capítulo 3, versículo 18, diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Está na hora da gente acordar, está na hora da gente ser semelhança de Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos que o Espírito Santo, ele nos molda à semelhança de Jesus Cristo. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Amém. Paulo diz em Efésios capítulo, se eu não me engano, é capítulo 6, versículo 1, que diz assim: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como nós temos agido como Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Se nós somos filhos amados de Deus, devemos agir da mesma maneira que Jesus Cristo. Nós devemos agir da mesma maneira que Jesus Cristo. Desculpa, é 5:1. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício vivo de aroma agradável a Deus. Ei, te entrega. Eu preciso me entregar como sacrifício vivo e agradável. Chega de mimimi. Você já me imaginou se Jesus fizesse mimimi antes de entrar para a cruz? Ele chegou diante de Deus e disse: Senhor, Pai, se for a tua vontade, me livra desse cálice. Me isenta desse cálice. Ele pediu isso, não foi uma vez, não, foi 3 vezes. 3 vezes. Mas ele foi para a cruz por obediência. Filipenses 2 diz: ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Porque ele fez o sacrifício vivo de aroma agradável a Deus. As nossas vidas, elas são agradáveis a Deus quando nós, adultos, deixamos de agir como meninos, como crianças, como ai, ai, ai. Igual o pastor Leonardo, da Igreja Batista Multiplique, falou aqui: mimimi gospel. Mimimi gospel. Uma criança, ela põe a culpa na outra. Não fui eu que derrubei isso, não, mesmo que tenha sido ela. Nós temos a mesma coisa na nossa vida. Nós queremos colocar a culpa no outro. Até Adão colocou a culpa em Deus. Na mulher e em Deus, a responsabilidade era dele. Não era para Eva cuidar do jardim. Não era para Eva cultivar o jardim, não, era Adão. Mas Adão não cuidou da Eva, e a Eva pecou. Aí quando ele foi interpelado por Deus, foi a mulher que tu me deu, que o Senhor me deu. E nós murmuramos porque nós recebemos bênçãos de Deus. Por que você deixou de vir à igreja? Meu trabalho está tão pesado. Você não queria o trabalho, Deus não te deu o trabalho, você estava nas orações, você vinha, jejuava, você estava em todos os trabalhos da igreja, agora você não vem uma vez por semana, mas não dá, né? Mas eu queria um filho, Você orou 12 anos, 13 anos para ter um filho. Deus te deu um filho, agora você não pode vir com seu filho na igreja? Não, é porque ele vai chorar. Porque, gente, às vezes as bênçãos do Senhor, nós, as crianças espirituais, transformam em maldição. Transformam-se em coisas que nós seremos acusados amanhã. Nós seremos acusados amanhã. Muitas vezes julgamos os nossos irmãos, julgamos os nossos familiares, e a Bíblia diz o quê? Não julga, não. Por que você está olhando o cisco no olho do outro e você não olha a trave que está no seu? Pastor Roberto, eu não falei nada aqui de teologia arminiana, não falei de teologia
calvinista, não falei teologia puritana, eu falei de vida, de crescimento em ser a semelhança de Cristo. Nós vamos ser avaliados pela semelhança de Cristo, o quanto nós nos sacrificamos, matamos a nossa carne para que o Espírito se sobressaia em nós. Amém. Uma criança, ela pede mesada para o pai, mas um adulto, um homem, ele trabalha para conseguir o seu dinheiro. Verdade. Uma criança, ela só gosta de quem faz bem para ela e elogia e dá presente. Um adulto cristão, ele ama a todos como Cristo amou, Amém. entregou a sua vida. Uma criança, ela guarda rancor. Não falo mais com... Cadê o seu amigo Joãozinho? Meu amigo Joãozinho? Eu coloquei a cabeça dele no vaso, dei descarga e não sou mais amigo. O adulto cristão, o homem cristão diz assim, em nome de Jesus você está perdoado. Ô meu irmão, você está perdoado. Me perdoa porque eu fiz você ficar nervoso e você me deu uma resposta. Meu irmão, vamos seguir. Sabe? Eu preciso perdoar como o Pai me perdoa, eu preciso amar do jeito que o Pai me perdoa. Eu preciso amar, perdoar. A criança discute por causa de uma ideia. Ah, vamos brincar disso, não, é daquilo, não, e tem briga. Nós, como adultos, devemos buscar a unidade. Amém. Gente, como é difícil a unidade dentro da igreja. E nós temos o mesmo Deus. Olha, a palavra de Deus diz: o mesmo Pai, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, né? A mesma esperança, mas nós estamos discutindo. Nós não conseguimos entrar na unidade, promover a unidade. Ah, não, o pastor gosta de pregar de camisa azul e eu gosto de pregar camisa preta, não vou mais nessa igreja. Gente, quantas coisas. E Jesus orou por essa unidade. Ele orou para que nós crescêssemos na fé. O outro fala assim, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, se não, você não fizer do meu jeito, eu não faço, isso a criança faz. Mas o adulto coloca o interesse do outro, está lá em Filipenses, acima dos seus interesses. Amém. O adulto, ele chega e fala assim, considera a vontade do outro preferencial, faça ao outro o que você gostaria que fizesse com você. A criança se enche de si. O adulto espiritual se enche do Espírito Santo. Aleluia! Amém. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente podia ficar aqui falando de como a igreja no mundo hoje precisa de adultos. Homens e mulheres verdadeiramente adultos. Não na maturidade de idade, não na maturidade de crescimento de tamanho, não na maturidade do conhecimento somente da palavra, que conhece todos os versículos bíblicos, toda a ordem, não sabe, mas não pratica a palavra. Se nós escutarmos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus e não a praticarmos, que testemunho será o nosso? De criança ou de adultos? Eu servi o exército, o CPUR em Porto Alegre. E havia um major lá, que era o comandante da infantaria, que comandava 135 jovens de 18, 19 anos. E aí, numa das etapas lá, ele falou aqui, quem sabe varrer? Quem sabe varrer? Aí,
Eu acho que os 135 levantaram as mãos. Aí ele falou assim: quantos de vocês já varreram um pátio como esse? E era grande, cheio de folha. Nenhum levantou a mão. E ele disse assim: então vocês parem de pregar moral de cueca. Parem de pregar moral de cueca. Que cristão nós somos se nós não estamos praticando a vida de Cristo em nós, mas queremos pregar para os outros? Verdade. Pastor Roberto de Uberlândia, Roberto Teixeira, o senhor deveria amar os seus irmãos, o senhor deveria perdoar. Eu disse: não, você está certo, eu tenho que perdoar mesmo. Mas vai ver do meu lado, eu tenho uma pilha de gente aqui, fala assim: o Roberto está falando isso? É o cara que mais guarda mágoa. Roberto, lá da Graça Mãe, é o cara que mais guarda mágoa. E ele está mandando, ele está dando testemunho, pregando para o pastor Roberto Teixeira para perdoar, para ele amar. Mas nós queremos exigir dos outros. Mas nós mesmos não fazemos. Amados, nós precisamos de vida cristã. Nós fomos vivificados pelo Espírito Santo de Deus que está em nós. É a vida de Deus que está em nós, não é a vida nossa mais. Chega de nós ficarmos parados e discutindo. Pastor Roberto, você acredita que eu fiz uma postagem no meu Instagram? E a igreja não curtiu, não deu like. Ninguém gosta. Quando o João posta, todo mundo dá like. Quando eu posto, ninguém dá like. Tá vendo? Essa igreja não é para mim, pastor. É porque Deus não quer a nossa soberba. Se a gente quer saber se nós estamos agindo de acordo com o que Deus quer de cada um de nós, basta olhar a palavra. É o fruto do Espírito. Nós estamos agindo com amor incondicional, nós estamos agindo com alegria, promovendo a paz, tendo paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então você está crescendo, então você está amadurecendo. Então eu posso falar: eu estou amadurecendo. Mas se existe em mim imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, nós somos crianças ainda. Nós nascemos de novo, ou às vezes ainda estamos, nem nascemos, hein? Às vezes nós estamos nos convencendo que nós nascemos, mas nós não estamos permitindo que o Espírito Santo nos faça crescer. Pastor, só para encerrar, as suas duas filhas, o senhor chegava para elas todos os dias à noite e falava: vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer? Também. Nós não fazíamos isso. O crescimento é natural. O pai falando que ela vai crescer ou não é natural, é da semente. E nós temos a boa semente, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a boa semente. Então a boa semente está na minha vida e está na sua vida. Por que nós não deixamos crescer e dar os bons frutos? Vamos crescer, vamos deixar de ser menino, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e que nós possamos pedir sabedoria ao Senhor, pedir discernimento ao Senhor. Não deixa eu agir como menino. Me mostra as áreas que eu estou agindo como menino, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Jesus, eu não quero mais agir como menino, eu não quero mais agir como menino, eu quero crescer, eu quero liberdade, a liberdade que o Senhor me dá, a liberdade que o Senhor nos dá. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé, porque eu cresci. Não só no conhecimento, em decorar a Bíblia, mas é o tanto que eu obedeço e eu pratico. Não sede somente ouvintes da palavra, mas sede praticantes. Glória a Deus. Amados, foi para a liberdade de sermos adultos que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A escravidão de sermos crianças e agirmos como crianças e não pensarmos na eternidade. Precisamos pensar na eternidade. Amém? Que Deus abençoe todos. Que privilégio ter compartilhado isso que Deus rasgou meu coração. Glória Amém? A Deus. Amém. Bênção de Deus, pastor. E é uma palavra muito atual. Fora que as correções, elas são muito simples, né? E Deus quer nos levar a essa maturidade. Deus está nos despertando para a santificação. Né? Deus está nos despertando para sermos um adulto, conforme o Senhor falou, a semelhança de Cristo. Amém. Para concluir, eu quero que o Senhor ore com a gente, com todos, né? Em nome de Jesus. Amém. Eu estava antes de começar aqui, eu estava escutando um hino cantado pelo Paulo César, do grupo Logos, sozinho. Ele estava sozinho com o playback cantando "Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio e em breve Ele virá me levar." Eu não sei direito, mas... E ele fala que o meu pecado matou Jesus. O meu pecado. Que cada dia que nós acordarmos, amados, a gente possa saber, eu preciso amadurecer, porque Jesus morreu para que eu amadurecesse e eu fosse semelhante a Ele. Eu vou orar então. Pai, amém. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós conhecermos a Tua Palavra e estarmos em um país que ler a Tua Palavra, compartilhar a Tua Palavra, cantar as Tuas maravilhas é livre. Nós podemos fazer isso com liberdade, Pai, enquanto tantos locais isso é proibido. As pessoas não podem falar do Senhor, muito menos cantar e louvar. Muito obrigado pela liberdade que o Senhor nos concede. O que nós queremos hoje, Pai, é que cada dia nós possamos amadurecer espiritualmente, nós possamos ser forjados na semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Ah, Deus, não deixa a gente voltar para trás, não deixa a gente olhar para trás, como Paulo diz. Pai, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu era menino, mas agora eu sou homem, agora eu sou adulto. Você que é uma jovem, você é mulher, mulher do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que nós sejamos realmente maduros para que o nosso testemunho seja um testemunho vivo para aquelas pessoas que nos veem. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada uma das famílias aqui representadas que assistir esse vídeo em qualquer tempo, mas que venha sobre elas algo, um renovo. E o Senhor, Pai, eu quero aproveitar também que o Senhor traga unidade nas igrejas, Pai. A unidade no corpo do Teu Filho Jesus Cristo, da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, então nós queremos trazer unidade, Pai. Não importa lugar que a igreja esteja, cada comunidade local, mas que nós possamos estar aproveitando
muito maravilhoso agora, que é de abraçar as pessoas da nossa comunidade, mostrarmos a nossa esperança, mostrarmos o nosso Salvador, mostrarmos as palavras de consolo, de misericórdia do nosso Salvador, em nome de Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento para que nós possamos amadurecer. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. 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 Glória a Deus.